Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre as águas, tu também és rei. Brinde a Ele nesta manhã. Com Deus, Senhor. Seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Declare que sua alma está segura no Senhor. Minha alma está. Nos sustenta, Deus. Precisamos da tua mão sobre a nossa vida. Pra ti. Diga, sabe? Sabes bem que em Cristo vivo estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és. Você vai dizer: minha alma está. Minha alma está. Estamos seguros em ti, Senhor. Segura em ti. Sabes bem Você está seguro no Senhor. que em Cristo vivo Estou. se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Declare.
Graças e paz, irmãos. Mais uma vez aqui na presença do Senhor, trazendo a sua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Mês da família, né? Estamos começando aí o mês da família. Então, temos aí 30 dias, 31, né, para pensar só em família. Não que nos outros meses a gente vai esquecer, né? Mas vamos nos concentrar a estar orando e intercedendo pelas nossas famílias. E a gente sabe que é alvo do inimigo, é a família, né? Que é a célula mãe da sociedade. Então, vamos estar sempre em intercessão. Um fato engraçado, me mandaram um vídeo essa semana de um pregador, aí ele dizia, no meio da pregação, ele falava assim: olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, a sua casa caiu. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. A sua casa nesta manhã vai ser reconstruída, fortalecida, firmada na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Iniciando aqui a mensagem, eu queria contar uma história para vocês, acho que eu já contei aqui. A minha mãe, né, minha mãe e meu pai são duas pessoas abençoadas, me criaram muito bem, graças a Deus por isso. Levei uns puxões de orelha, né, como a maioria aqui, mas não reclamo, serviu para me corrigir e moldar, né, a pessoa que eu sou hoje. Mas o meu pai, que é muito rural, né, ele gosta muito de ir para o sítio, ele não tem muita higiene, muita preocupação com higiene não, né, irmãos? Não que os rurais sejam assim, mas que ele é assim. Então, lá em casa, acho que já contei isso aqui, tinha uma faquinha lá de cozinha, que ele gostava de chegar e limpar a sua unha. E desde criança, né, eu cresci, adolescente, e via minha mãe discutindo com meu pai por causa dessa faquinha, né, sempre limpando a sua unha quando chegava da roça, e aquilo me deixava atribulado, né, porque era sempre a mesma discussão sobre as mesmas coisas, né, sobre o mesmo motivo. E aí depois eu dei uma ideia lá para ela, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então, irmãos, o título dessa mensagem é Hoje Convém Pousar em Tua Casa. Vocês sabem quem falou isso, né? O nosso mestre, o nosso rei, o nosso salvador, Jesus Cristo. E o alvo dessa mensagem é levar você, meu irmão e minha irmã, a convidar Jesus a fazer morada na sua casa, abrir as suas portas, se ainda não abriu, para Jesus Cristo, e devolver para o seu cônjuge, seu companheiro, sua companheira, aquilo que por algum motivo você subtraiu dele ou dela, ou você roubou ou deixou de dar. Aí muitas vezes você pode dizer, mas Maciel, Jesus já habita em minha casa. Mas eu quero te dizer que às vezes com algumas atitudes que nós temos, alguns comportamentos, na verdade Jesus ainda não entrou na tua casa. Ele está à porta, mas você ainda não abriu a porta para ele. Vamos ler Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 1 a 10. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra, que é boa, perfeita, agradável. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar, nos perdoou os pecados e nos trouxe a salvação. Obrigado pela família, ó Deus, que o Senhor nos concedeu. Cada família aqui representada foi dada pelo Senhor e foi formada pelo Senhor. A nossa oração é que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, abençoe, Senhor, as famílias cristãs do nosso Brasil, que o Senhor, ó Deus, esteja olhando para nós, ó Deus, e curando cada família e restaurando, Senhor. Que nesta manhã seja uma manhã de restauração, de vivificação, de fortalecimento no Senhor, de mudança de direção, ó Deus. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, que é o centro do nosso casamento, da nossa família. Nos ajuda, ó Pai. E com humildade eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor me use segundo a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus.
Amém. Bem, irmãos, há uma necessidade de convidar Jesus para entrar na sua casa e para nela fazer morada. O interessante nessa passagem que nós vimos, que Jesus convidou-se a si mesmo para entrar na casa de Zaqueu. Em nenhum momento vocês vão ver, em outras passagens, nos evangelhos, Jesus se convidando para entrar na casa de alguém. Mas na casa de Zaqueu, Jesus se convidou para entrar na casa dele. E Jesus não falou, eu quero entrar na sua casa, mas Jesus falou, convém que eu entre na sua casa. Ou seja, Zaqueu, você precisa me receber na sua casa. É necessário que eu entre na sua casa. Foi isso que Jesus falou. Então é necessário que Jesus, se ainda não entrou, que ele entre na sua casa e que ele faça morada e que ele traga mudança na sua vida e na sua família. Eu quero falar particularmente hoje para os casamentos, mas serve para os filhos, para toda a família, até para você que de repente pode estar sozinho, que Jesus precisa entrar na sua casa. Outro fato interessante, irmãos, é que Jesus não falou, olha Zaqueu, amanhã eu vou entrar na tua casa, semana que vem eu entro na tua casa, ou veja um espaço aí na sua agenda que dia eu posso entrar na sua casa. Jesus falou, hoje convém pousar na sua casa. O tempo de Deus é hoje, irmãos. Quando trata-se de restauração de lar, de salvação de vidas, o tempo de Deus é hoje para a sua vida e para a sua família. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, vai dizer, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram. Então, se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje é dia de quebrantamento de coração. Hoje é dia de abrir o coração para Jesus entrar na sua casa. Hoje é dia de abrir a porta da sua casa para Jesus entrar e nela fazer morada. No versículo 9 desse texto que nós lemos, Jesus também vai dizer, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Na oração do Pai Nosso, o que é que nós falamos? Que Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não falar, Senhor, eu vou guardar o pão de ontem para hoje, ou faça uma provisão, por favor, para que amanhã eu tenha pão, que na outra semana eu tenha pão. Não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus sabe o que você precisa para o seu dia. Jesus sabe o que você precisa para a sua família. Jesus sabe tudo aquilo que há de necessário na sua casa, para que haja mantimento na sua casa e para que haja restauração na sua casa. Então, o dia de Jesus Cristo é hoje. Salvação, restauração e provisão de Deus é hoje. Quando se trata, meus irmãos, de restauração, não existe outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Somente Ele faz o milagre da restauração. Não adianta você ir em outras casas, não adianta você ir no terreiro, não adianta você buscar artifícios, metodologias, livros de autoajuda, livros de conselhos, de Dalai Lama e de Buda e não sei quem mais. Somente Jesus Cristo efetua a verdadeira restauração no lar. Porque Ele faz você olhar para dentro de você e ver que não há nada de bom dentro de você e que você precisa de um Salvador, que você precisa de um restaurador e o nome dele é Jesus Cristo. Irmãos, a gente vê também que uma casa, ela não fica vazia. No mundo espiritual, a casa não fica vazia. Em algum momento, ela vai ser ocupada por alguém. Ela pode até passar algum tempo vazia, mas alguém vai ocupar essa casa. E a pergunta que eu faço nesta manhã, quem está dentro da sua casa? Porque às vezes nós professamos a Jesus, anunciamos a Jesus, mas com as nossas atitudes, é outra pessoa que está dentro da nossa casa, e não Jesus Cristo. Às vezes você está abrindo a porta para o inimigo, está deixando a sua retaguarda aberta, e ele está entrando por causa de algumas atitudes que você está tomando. Entendemos que ela não vai ficar vazia, alguém vai ter que ocupá-la. Mateus 12, de 43 a 45, vai falar sobre isso. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí,
e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então a tua casa pode estar varrida, arrumada, ornamentada, mas você tem que convidar Jesus Cristo para entrar nela. Às vezes você vem para a igreja, você toma uma decisão, né, você quer mudar de vida, mas no dia a dia as coisas vão acontecendo e às vezes você vai esquecendo Jesus e você vai deixando a porta aberta para o inimigo entrar. Não tem como ela ficar vazia, não tem como habitar os dois ao mesmo tempo. Jesus e o maligno não habitam ao mesmo tempo. Ou você abre a porta para um, ou você abre a porta para o outro. E o que é que vai definir isso? As minhas atitudes, as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas obras, né? O meu testemunho. Isso vai dizer quem está dentro da minha casa. Se Jesus estiver na sua casa, fatalmente o inimigo ali não fará morada. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, se Jesus estiver na sua casa, tenha plena certeza, meu irmão e minha irmã, que o inimigo não vai te tocar. Passaremos por tribulações, por provações, sofrimentos, porque isso está escrito na palavra de Deus. Mas tudo isso vai resultar em bênção para as nossas vidas. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aí você pergunta, mas como, Marcel, como você pode especificar, como será isso, como terá espaço para o inimigo na minha casa? Eu quero citar algumas atitudes suas que podem estar abrindo a porta para o inimigo. Algumas coisas não convêm, irmãos. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6:12, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, algumas coisas não convêm. Por exemplo, dormir irado, né, brigado com a minha esposa. Eu estou citando o casamento, mas pode ser com o filho, com a filha, com o parente. Efésios 4:26 vai dizer, irai-vos e não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir zangado com ela ou zangada com ele. Faça as pazes antes de dormir, resolva a sua pendência, resolva a questão antes de você dormir. Você terá paz no seu coração e muito provavelmente vai se livrar de uma doença. Porque há doenças que são da alma, né? Que a alma repercute no corpo. Então a falta de perdão, falta de entendimento, falta de conciliação pode trazer danos à sua saúde e à sua família. Não convém também que eu me vingue dele ou que ela se vingue, que eu me vingue dela ou que se ela se vingue dele. Às vezes eu me atrapalho nesse vai e vem, né? Masculino e feminino. Então não convém que você se vingue, porque a vingança é um atributo exclusivo do Senhor. Romanos 12:19 vai dizer, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então a vingança, irmãos, é um atributo exclusivo do Senhor. Eu vou citar os textos por causa do horário, mas os irmãos podem acompanhar. Então, se a tua esposa ou o teu marido te ofender, porque o casamento não é um mar de rosas, né, como dizem por aí, mas dizem que até a rosa tem espinho, né? Então, às vezes vai ter os espinhos ali cutucando você. Não é 100% maravilhas, às vezes tem aquela tribulaçãozinha que vem. Mas se por um acaso ela te ofender, ou você ofender ela, se ela falar assim, você é um zero à esquerda, você é um incompetente, você não é ninguém, você vira para ela e fala, eu também te amo, minha filhinha, né? Então responda, a Bíblia nos ensina o quê? Responder o mal com o bem, né? A mesma coisa, vice-versa, se um ofende o outro, também te amo, meu amor, você é linda, você é uma princesa, né? Então não convém também, irmãos, rebaixar ou desonrar a minha esposa. Isso é um princípio bíblico que o homem deve seguir. Agora eu puxo a minha orelha e a dos homens aqui casados, porque isso é um princípio bíblico, inclusive, que pode impedir as tuas orações e as minhas orações. Então não convém que eu desonre a minha esposa. Esposa é bênção do Senhor, é dada por Deus, presente de Deus, e deve ser bem cuidada e bem tratada. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida,
para que não se interrompam as vossas orações. Então, tratar com dignidade, tratar com honra, tratar com respeito. Isso vai fazer com que o canal que existe entre você e Deus seja totalmente limpo, né? Seja desimpedido de qualquer coisa. Então, as suas orações fluem diante de Deus quando você honra a sua esposa, quando você trata com respeito, quando você a trata com dignidade. E é interessante como às vezes nós tratamos os de fora tão bem, né? Somos tão educados, e às vezes com os de dentro, né? Somos um cavalo, como dizem por aí. Então, vamos vigiar, homens, com relação às nossas mulheres. Não convém também, irmãos, que eu deixe de dar atenção devida à minha esposa e aos meus filhos. Nesse mundo que nós vivemos aí, tão eletrônico, tão frio, não é, irmãos? Tão mecânico, que você não tem tempo para emprestar os ouvidos. Hoje em dia as pessoas estão procurando, pagando e caro para psicólogos, psicanalistas e esses psis que existem por aí, para emprestar o ouvido deles. Olha só ouve, a pessoa só ouve, e você vai lá, conversa, explica, e a outra pessoa não responde nada. Eu não sei que tratamento é esse, porque o outro só faz ouvir, e aí você sai do mesmo jeito, né? Então as pessoas hoje em dia precisam de alguém que ouça, que colabore, que corresponda, né? Eu nunca sabia disso, porque dá para ganhar um dinheirinho bom só ouvindo, né? Fale. Então, irmãos, nesse mundo está muito difícil você conseguir alguém que lhe dê atenção. E as pessoas estão carentes, as pessoas estão entrando em depressão, e as pessoas estão se suicidando porque não há quem as ouça. Isso é um fato importante na nossa sociedade e que nós devemos nos ligar, porque muitos suicídios poderiam ser evitados, muitas depressões poderiam ser evitadas, se você emprestasse o seu ombro. Às vezes, apenas a sua presença já traz um consolo, já traz um alívio, um alento para aquela pessoa, né? Basta a presença. Tem pais e mães que enchem os filhos de presentes, mas não tem a presença do pai e da mãe, que é muito importante. Olhe para a infância de vocês, o pessoal aí que é da década de 70, 80, a gente ganhava muito presente? Não ganhava muito. Quando ganhava era um carrinho de lata, aquelas coisinhas bobas, né? Às vezes uma cuequinha, e a gente não era feliz, não? Era. Mas tinha relacionamento com os pais? Tinha relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos, brigava, né? Faz parte do relacionamento, brigava, fazia as pazes, brigava de novo, mas tinha um relacionamento. Hoje em dia, senta cada um numa mesa, no Zap. Às vezes está um numa ponta da mesa, outro no outro, um mandando mensagem para o outro, lá do outro lado, ó. Pode falar, mas não fala, manda pelo Zap. Voltando para a história lá da cozinha, eu dei uma sugestão para minha mãe. Falei, mãe, por que a senhora não pega uma faquinha e separa, especialmente para ele limpar as unhas dele, né? Pega a faquinha, bota lá em cima da geladeira, nunca mais vai ter problema. Pronto, resolveu a situação. Então, irmãos, para quase tudo tem solução nessa vida. Não tem solução para o pecador perdido, que não quer se arrepender e não quer crer em Jesus Cristo, mas para o resto, quase tudo tem solução. Agora eu quero falar para vocês, quando Jesus entra na sua casa, o que é que convém? Nós vimos o que não convém, nós vamos ver agora o que convém. Quando Jesus entra na tua casa, irmãos, a paz, a alegria e a justiça. Você pode não estar bem financeiramente, você pode estar com problema de saúde, ou alguém na sua família com problema de saúde, mas quando Jesus entra, irmãos, a paz reina no seu lar. E é isso que nós necessitamos nesses dias, a paz. E Ele deixou, né, antes de subir aos céus, Ele deixou essa paz conosco. Então convém, quando Jesus entra na minha casa, que eu suporte todas as coisas. 1 Coríntios 13, né, um capítulo muito lindo, fala sobre o amor, e um dos versículos, o versículo 7, vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, se eu estou em Cristo, se a sua casa está em Cristo, e se Cristo habita na sua casa, você crê no seu casamento, você confia no seu casamento, você coloca fé no seu casamento, você espera que um dia o seu casamento vai chegar a um nível maior de espiritualidade e de maturidade. Você suporta todas as coisas dele ou dela, porque você o ama, você a ama, e por isso você suporta, porque o amor não é só na alegria, mas o amor suporta as ofensas, e a glória do homem está em esquecer ofensas. Eu mesmo não me lembro qual foi a ofensa que Cleirinha me fez, né? Aliás, eu lembro de uma, mas eu já perdoei. Então, o amor suporta todas as coisas, e eu acredito que ela também me suporta por causa disso, por causa do amor,
Porque se não fosse o amor, não haveria suporte nenhum. Então, irmãos, hoje em dia, qualquer briguinha, a pessoa quer separar, né? Quer ir para a casa da mãe, quer arrumar as coisas, eu vou me embora. Então, está uma coisa muito sensível. A gente lembra que os casamentos antigos, você ia aos trancos e barrancos, aguentava. Hoje em dia, parece que as pessoas ficaram mais sensíveis. A gente vê casamentos esplendorosos, né? Ostentação. Você vai no casamento, como eu fui em um mesmo, parece que é de um sheik árabe, que é tudo dourado. Não tinha nem prata, eu acho, era tudo dourado. Aí a pessoa casa com um ano e pouco, está separando. Casamento é dia a dia. Todo dia tem uma batalha, todo dia tem um combate, todo dia tem uma coisa para resolver, né, Tess? Todo dia tem um gigante para você derrubar, tem um leão para você matar. Isso é casamento, é convivência. Eu mesmo casei sem tomar banho, mas estou casado até hoje, para a glória de Deus. Aí, outro parceiro, achei um parceiro aqui, ó. Vamos tomar um café junto. Casou sem tomar banho também. Eu morava em outra cidade, o casamento era às 5 da tarde, eu cheguei 15 para as 5, aí não dava tempo de tomar banho, tive que me arrumar, cheguei de Paulo Afonso, aí pega o cinto do sogro, pega a meia do cunhado, veste de ligeira, foi casar, né? Então, estou até hoje, graças a Deus, né? 17 anos, fizemos no dia 5 agora, sexta-feira. Então, aí você pergunta, qual o segredo? Se for contar o namoro, vai fazer 20, né? Começou em 97. Qual o segredo, irmãos? Eu tenho uma coisa comigo, entre você ter razão e você ter paz, eu prefiro a segunda opção, é melhor você ter paz, né? E cá para nós homens, mas a gente sabe, né? As mulheres, elas gostam de ter uma razãozinha assim no casamento, né? Elas vão insistindo, e aí, quando eu vejo que o negócio está chegando no limite, não, tá bom, eu fico calado, né? Eu abro mão. É uma coisa que a gente aprendeu assim quando era criança, minha mãe mesmo falava, não leve desaforo para casa. E às vezes isso fica na nossa mente, né? Não leva desaforo para casa. E isso vai fazendo com que você discuta, para que você não leve o desaforo, para que você fique com a razão. Mas é melhor você ter paz. É melhor você ter paz. 2 Timóteo 2:24 fala sobre isso. Ao servo do Senhor não viva a contender, ou não convém contender, e sim deve ser brando, manso para com todos, apto para instruir, paciente. Em algumas versões fala sofredor. Então, ao servo do Senhor não convém contender. A serva do Senhor não convém contender. Quando abre lá a torneira da discussão, quando você vê que o negócio está chegando ali no limite, pare e deixe que Deus vai agir. Amém? Eu fiz um compromisso com minha esposa e com o Senhor, de ir até o final, e eu espero cumprir esse propósito. Convém também, irmãos, que eu cuide da minha família. 1 Timóteo 5:8, vai dizer, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então, nosso ministério maior é dentro da nossa casa. O seu ministério maior é dentro da sua própria casa. O nosso maior campo de batalhas é dentro da nossa própria casa. Às vezes eu travo uma batalha comigo mesmo dentro da minha casa, para que a minha vontade desça, e para que a vontade do Senhor prevaleça. Foi o que Jesus falou para Zaqueu, Zaqueu desça, e muitas vezes é necessário descermos para que a vontade do Senhor prevaleça. Na pregação passada nós vimos, né, com o irmão Garcês, descer à casa do oleiro para que o oleiro te forme. Então, muitas vezes é necessário você descer para que o Senhor molde a sua vida. Davi é um exemplo disso, irmãos. Davi era um homem de guerra, um homem de batalhas, um soldado indomável, imbatível, e vencia todas as suas batalhas, derrotou os filisteus e todos os outros inimigos de Israel, mas a sua casa estava desguarnecida. Tinha casos de prostituição, de adultério, de mentira, homicídio, incesto. Então, Davi era um homem que não tinha tempo para a família, era um homem poderoso na batalha. Da porta para fora, ele era um guerreiro indomável, mas da porta para dentro, era um soldado destruído. Então, enquanto ele combatia lá os filisteus e os inimigos de Israel, os amalequitas estavam saqueando Ziclag, estavam tomando a cidade. As pessoas não morreram, mas tomaram todos cativos, as mulheres de Davi, seus filhos, as suas filhas, e tocaram fogo na cidade. Lá em 1 Samuel 30 fala sobre isso. E Davi, quando retorna, chora até as suas forças acabarem, até não ter mais forças para chorar, porque ele viu que ele estava sendo muito bem numa área, estava combatendo muito bem,
mas a sua retaguarda estava desprotegida. E isso é ensinamento para nós homens, para vocês mulheres, porque você pode ser bem-sucedido nas finanças, no estudo, no seu trabalho, na sua profissão, naquilo que você faz, mas se a sua família não estiver bem cuidada, bem tratada, bem protegida, você perdeu a maior guerra, a maior batalha da sua vida. Porque o maior ministério que Deus te deu é dentro da sua casa. Então, mulher, você foi feita para auxiliar o homem. Você não foi feita para combater o homem, ou para brigar com ele, ou para ficar em competição com ele. Você é companheira dele, você é parceira dele. Você foi feita por Deus para ser ajudadora dele. E homem, você é o provedor da casa, você é o sacerdote, você é o cabeça. Governe bem a sua casa. E tudo isso, irmãos, é sustentado pelo amor. O amor sustenta um casamento nas adversidades da vida. A saúde um dia pode acabar, a beleza um dia pode deixar de existir, as crises muitas vezes batem a porta, mas nesses momentos o amor faz toda a diferença. Um casamento sem amor não passa do ajuntamento de dois corpos, porque o amor faz a diferença. E Colossenses 3,14, Paulo vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Então há um laço muito forte, está ligado o amor e a perfeição. Se você quer ser perfeito, quer buscar a perfeição, então ame, como o Senhor te ensinou. O pecado é laço de destruição, mas o amor é o vínculo da perfeição. E voltando para o texto, irmãos, lá no versículo 8 de Zaqueu, de Lucas 19, vai dizer assim, ó: Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Então a gente pode deduzir por esse texto que Zaqueu teve uma conversa, um bate-papo maravilhoso com o mestre. Apesar de todos lá fora estarem murmurando, a palavra de Deus diz todos, inclusive os discípulos, provavelmente estavam murmurando porque Jesus entrou na casa de um pecador, mas aquele pecador teve a sua casa restaurada porque recebeu o Salvador. E você vai ter a sua casa restaurada a partir do momento em que você abrir a porta para este Salvador. Amém? E aí Jesus conversa com ele conversa com Jesus, e ele levanta-se solenemente e diz: olha, a partir de hoje, vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu extorquir alguém, se eu defraudei, se eu enganei, eu vou devolver 4 vezes mais. E se a gente for voltar lá na época da lei, irmãos, lá em Êxodo, acho que capítulo 22, tem algumas punições para os ladrões na época da lei. Quem roubava de forma violenta, né, de forma abrupta, tinha que devolver 4 vezes mais. Aquele que furtava, né, um roubo mais simples, devolvia em dobro. E aquele que roubava e se arrependia e restituía o bem para a pessoa, devolvia, tinha que devolver com 1/5 a mais, ou 20% a mais. Então a gente vê que Zaqueu, ele se enquadrava nessa pena mais leve. Ele tinha que devolver com 1/5, com 20% a mais. Mas ele escolheu para si devolver 4 vezes mais. Ele escolheu a pena mais severa para um caso que era mais leve. Entenderam? A profundidade do arrependimento de Zaqueu, a profundidade da contrição do seu coração e o impacto que teve entre Jesus e ele, aquela conversa transformadora que levou Zaqueu a tão radicalmente mudar a sua atitude. E dar, irmãos, era uma experiência nova para Zaqueu. Os cobradores de impostos, eles só pensavam em receber, eles queriam recolher, naquela época, né? Só queriam recolher. Então, dar era uma experiência nova para Zaqueu. E Jesus vai justamente ensinar Zaqueu a dar. E Jesus quer te ensinar também, nesta manhã, a você dar, e não só receber. Há uma máxima nos casamentos, né, que a gente aprende, que você casa para fazer o outro feliz, e o outro casa para fazer você feliz. Então, isso é dar, é se doar. E o dar o quê? Dar carinho, dar atenção, ouvidos para ouvir. Se você roubou algo da sua esposa, que pode ser no campo sentimental, emocional, eu não sei, que você devolva a ela. Pode ser a confiança, a fidelidade, a paz, o respeito, a comunicação. Devolva, restitua, dê aquilo que é da sua esposa, e a esposa também devolva aquilo do seu marido, que ao longo desses anos, ao longo desse tempo, foi perdido, e que você lá atrás fez um compromisso de entregar a ela.
Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. E a história, irmãos, termina com as grandes palavras do nosso Senhor. Versículo 10: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Devemos ter cuidado, irmãos, na interpretação dessa palavra perdido, porque aqui não significa maldito ou condenado. Preste bem atenção, a sua casa, a sua família, ela não é maldita, ela não está na maldição, ela não está condenada, mas ela está fora do lugar. Perdido aqui quer dizer fora do lugar, fora dos propósitos de Deus, fora dos caminhos do Senhor. Algo está perdido quando sai do seu lugar, e quando ele volta para o seu lugar de origem, ao lugar que lhe correspondia, ele então é achado pelo Senhor. Então o casal está perdido quando se afasta de Deus, e ele é encontrado quando, mais uma vez, ocupa o seu lugar correto, como filhos obedientes, no lar e na família do nosso Pai Celestial. Convém que Jesus entre na sua casa e nela faça morada. Que a partir de hoje, irmãos, você faça como Zaqueu, possa devolver, como ele fez, e, se possível, devolva 4 vezes mais ao seu marido, ou à sua esposa, ou aos seus filhos, o respeito, a honra, o afeto, o carinho, a confiança, a comunicação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Minha casa será Um pedaço do céu. Abra o seu coração e declare ao Senhor palavras agradáveis a Ele. Aleluia. Reunidos, Adoradores. O Senhor te constituiu um adorador, por isso declare a Ele tudo de bom que você pode falar para Ele. Declare com Aleluia. fé, minha casa será. Senhor, eu te amo. Diga a Ele que o ama. Senhor, eu te amo, eu te adoro. Minha casa será Aleluia, Senhor. reconhecida. Eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor. Preciso do Senhor na minha vida, em todos os projetos, na minha casa, na minha família. Aleluia. De oração. Aqui é o lugar para você fazer isso. Muitas vezes na sua casa você não tem conseguido fazer. Muitas vezes na sua casa você não tem conseguido falar ao Senhor. Mas aqui você pode declarar: Senhor, eu te amo e preciso de ti, Senhor. Onde há prosperidade, amor e vida. Só vocês, faça do meu lar. Tu és bem-vindo em nossos lares, Senhor. Aleluia. Tua casa todo dia esteja à vontade pra ficar E nunca mais partir. Por quê? pois a casa que um dia te receber Nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, declare. faça do meu lar, Senhor. Levante suas mãos aos céus e declare através deste louvor: faça do meu coração tua casa todo dia, esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Aleluia, Senhor. Nunca mais, Senhor Deus, os seus possam sair dos nossos corações. Te receber. Nunca mais saberá viver sem ti. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre esta igreja.